Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Rafaela Fernandes e eu trouxe um assunto muito interessante para a gente trabalhar na aula de hoje. Tudo bem? Estão curiosos? Eu vou mostrar para vocês do que se trata. Mas antes, eu tive uma ideia. Quero fazer uma perguntinha para vocês. Quando a gente quer ligar partes diferentes de alguma coisa, o que nós costumamos fazer? Professora, não entendi direito não. O que você quer dizer com isso? Vou te explicar melhor. Se você está de um lado do rio e você quer passar para o outro lado do rio, mas não quer entrar na água, como é que a gente faz? A gente cria uma ponte, né? A gente utiliza uma ponte para poder que você conseguir atravessar. Você está num ponto em uma cidade e quer ir para outra cidade. O que a gente faz? A gente constrói uma estrada para poder ligar essas duas cidades. No texto, na língua portuguesa ou em qualquer idioma, acontece a mesma coisa. Parou para pensar e ficou imaginando pontes e estradas, não foi? Calma, não é assim não. Eu vou mostrar para você como é que isso acontece. Várias partes do texto, elas podem estar desorganizadas, soltas. E para que eu possa organizá-las e torná-las harmônicas, para que todo mundo consiga compreender e construir um sentido a partir daquele texto, a gente precisa conectar corretamente essas partes. E é justamente aí que entra o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre conjunções. Então, eu vou mostrar o conceito de conjunções para vocês, tá certo? Primeiro, são palavras usadas para fazer a coesão ao longo do texto, estabelecendo relações de sentido e construindo a harmonia do nosso texto. Interessante, não é? Mas como isso funciona na prática? Rafaela, eu ainda estou confuso. Eu preciso que você seja mais específica. Eu vou ser mais específica para vocês, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo. E como eu gosto muito de tirinhas, eu escolhi algumas bem especiais para a gente poder visualizar na prática como que isso acontece. Mas antes disso, eu quero falar sobre elas aleatoriamente. Vou dar um exemplo. Se nós estivéssemos conversando e de repente você quisesse me contar que não estudou para a prova e não fez a atividade. Percebe? Não estudei para a prova, não fiz a atividade, professora. O que está faltando entre essas duas partes da frase? O i. Está faltando a ideia de adição. Então, professora, agora eu acho que eu entendi. O i, ele serve para unir essas duas partes do texto. Exatamente. Então, nesse caso, o i tem valor de adição, certo? Vamos ver mais uma situação. Depois eu vou mostrar os textos para vocês, que eu prometi, não esqueci não, tá? Se eu digo assim, eu quero muito ir à festa, mas estou me sentindo doente. E agora? Eu quero ir à festa, estou me sentindo doente. Qual é a palavrinha que está ligando essas duas frases? Alguém falou mas? Se falou, acertou. E esse mas, ele tem valor de quê? Ele tem valor de oposição, pessoal. Por que oposição, professora? Eu quero muito ir à festa. Estou me sentindo doente. Então, estar me sentindo doente vai em oposição, em contradição, me impede de poder ir à festa. Então, o mais dá essa ideia de oposição. Ah, professora, agora eu entendi. Fácil, né? Tranquilo. Posso continuar? Vou continuar, tá bom? Outra palavrinha que também é bastante utilizada e serve para mostrar essa condição está relacionada à condição de você aceitar ou não aceitar alguma coisa. Quando você vai negociar com a sua mãe, por exemplo, mamãe, deixa eu ir jogar bola mais tarde? Ok, filho, eu deixo. Se você arrumar o seu quarto, você pode ir jogar bola. Você arruma seu quarto
e pode jogar bola. Percebeu aí qual é a condição para que você possa jogar bola? Arrumar o seu quarto. Então, esse se, ele traz para a gente a possibilidade, uma condição, um termo. Ah, professora, agora eu estou entendendo. Então, eu conheço todas essas palavras. Conhece. A gente só está estudando como nós usamos essas palavras para construir o nosso texto. Porque muitas vezes o aluno se perde na hora de escrever seu texto e de fazer a coesão das ideias. O que ele faz? Ele deixa ideias soltas. Essas palavrinhas, as conjunções, elas servem para isso, para que as ideias não fiquem soltas, para que a gente consiga construir uma ideia, um sentido, uma ponte entre elas. Agora vocês entenderam o lance da ponte e da estrada, não foi? Vou para mais uma. Tempo. Vamos supor que você está esperando chover para você poder tomar banho de chuva. Aí você para e pensa, quando chover, vou tomar banho de chuva. Pessoal, vamos pensar nesse quando. Quando chover, vou tomar banho de chuva. O quando é uma condição, professora? Não, gente. Sabe por quê? Porque o se você arrumar, eu estou te dando a possibilidade de escolha. Agora, quando eu digo quando chover, vou tomar banho de chuva. O quando, ele está dizendo que vai acontecer em algum momento. Eu só não sei em qual momento. Então, eu digo quando chover. Condição e característica que nós estamos trabalhando, o tempo. Ah, professora, entendi. Vou mostrar só mais uma, tá? Aí a gente vai para nossas tirinhas que eu prometi para vocês. Essa daqui, ela é bem interessante. Sabe quando você chega na sala de aula atrasado? Aí a professora diz, por que você se atrasou, Joãozinho? Ah, professora, tem que ser o Joãozinho? Ah, pode ser o Pedro, o Paulo, o Marcos. Para não ser preconceituosa, né, vou falar nome de menina também. Maria, Joana, afinal de contas, não são só os meninos que se atrasam, né? Então, você vai pensar um pouquinho e vai dizer, eu me atrasei porque o pneu do carro furou. Eu me atrasei porque tive que vir a pé sem a minha bicicleta. Eu me atrasei porque, vejam que o porquê, ele está trazendo a causa do seu atraso. Então, qual é o sentido, qual é a ideia do porquê? O porquê vai trazer para a gente a causa. Tá vendo como fica mais fácil a gente entender como construir um texto? Depois que a gente conhece os articuladores, as pontes que nós podemos fazer entre as partes do texto? Tá vendo como não é tão difícil? Agora vamos ver isso na prática. O que vocês acham? Agora sim, vou colocar a primeira tirinha para vocês, tá? Vou ler para vocês, mas eu quero que vocês leiam junto comigo aí de casa, tá? Vou acreditar em vocês, que vocês estão lendo, tá bom? Não me engane, eu vou ler aqui e não posso ouvir vocês, mas eu acredito, eu confio que vocês estão lendo comigo, tá bom? Vamos lá. Ontem acabou a luz lá em casa e agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Primeiro vamos comentar, né? Vamos entender. Ele acabou a luz na casa dele, ele não tinha mais como assistir TV, brincar no videogame, usar o computador, enfim, ele teve que pensar numa outra alternativa. Qual foi a alternativa que o pai dele viu? Vou pegar um livro. Alternativa legal. De vez em quando vocês deviam fazer isso. Ao invés de ir para o computador, ao invés de ir para a TV, pega um livro. Vai ler uma historinha. É muito bacana. Aí vamos lá para o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou trabalhar em cima de
Um quadrinho, tá certo? Eu escolhi o segundo. Vamos lá. Deixa eu mostrar de novo o que está dizendo no segundo quadrinho. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. O que você observou aí? Ah, professora, eu observei que o I está destacado de vermelho. Claro, o I está destacado de vermelho. Você está muito espertinho. Mas eu quero saber, na verdade, por que esse I está marcado de vermelho? Vamos lá. Acendemos uma vela. Primeira parte do texto. O que foi que ele fez além de acender a vela? Meu pai pegou um livro. Então, o que aconteceu após acendermos uma vela? Meu pai pegou um livro. Eu preciso somar essas duas ações. Uma feita por nós acendemos uma vela, e a outra feita pelo meu pai. E meu pai pegou um livro. E qual é a palavrinha que eu usei? Exatamente, aqui está destacada de vermelho, o I. E esse I aí, ele é um E, professora, não é um I? É verdade, você está certo. Mas a letra E das conjunções, ela não é lida como E, porque para ela ser lida como E, ela se transforma numa variação do verbo ser. Por exemplo, Maria é bonita. Nós lemos o E num sentido diferente. Agora, quando ele não vem com esse sentido de verbo, com esse valor de verbo, aí nós lemos como conjunção e ela se transforma num I. O português tem essas pegadinhas, mas você vai se acostumar. Aí, olha só. Esse I, ele tem um valor, ele tem um sentido, ele passa uma ideia para a gente. Você lembra qual é a ideia que o I traz para a gente? O I, ele dá a ideia de quê? Pensou? Já sabe? Vou mostrar para vocês. Acertou quem disse adição. O I traz a ideia de adição para nós. Ah, professora, realmente faz todo sentido. Faz. Nós usamos essas palavrinhas no nosso dia a dia. Nós só precisamos aprender a usá-las no nosso texto também, certo? No dia a dia parece que elas fluem de maneira mais fácil, mas elas vão fluir também de maneira mais fácil e natural no texto. A partir do momento que você se acostumar a utilizar essas palavras da forma certa. Vou continuar. Tem mais uma tirinha para vocês. Pronto, aí está ela. Vamos ler novamente. Novamente aquele mesmo exercício, tá? Estou confiando em vocês. Leiam junto comigo. Eu aqui e vocês aí de casa, tá bom? Quando crescer, quero ajudar a humanidade. Importante, né, gente? Proteger rios, dar alimento e abrigo aos animais. Quando crescer, quero ser uma árvore. Legal, né? Ele tem um pensamento bem ecológico, isso é importante nos dias de hoje. Agora vamos ver qual frase eu escolhi para a gente trabalhar. O primeiro quadrinho. Quando crescer, quero ajudar a humanidade. Veja que o quando, ele está iniciando o período. Aí você vai dizer para mim, professora, você falou que as conjunções a gente usa para fazer as pontes, mas o quando está no início da frase. É verdade. Sabe por que isso acontece? A ponte, ao contrário do português, eu não posso trocar os lugares de uma parte e da outra parte. Já na língua portuguesa, eu posso. O português é uma língua viva, então eu posso trocar a ordem das frases, certo? Por exemplo, eu poderia ter lido, quero ajudar a humanidade quando crescer. Então, ela estaria fazendo a ponte, mas ela veio no iniciozinho. Eu inverti a ordem das frases, tá bom? Mas vamos lá. O que importa pra gente é o quando. E esse quando tem valor de quê? Olha aí, é fácil, né, gente? Quando a gente pensa em quando, a gente pensa em tempo, em variação de tempo. Em que momento eu vou fazer algo? Em que momento a tal ação vai acontecer? O quando representa exatamente essa ideia de tempo. Ah, professora, é muito fácil.
É fácil sim, mas eu quero saber se você conhece outras palavrinhas que representam tempo. Estou aqui pensando e deixando vocês pensarem. Conhece outra palavrinha? Estou pensando, estou pensando. Estão pensando também? Nada? Se eu estiver fazendo duas coisas ao mesmo tempo, qual palavrinha que eu posso usar? Enquanto eu leio, aprendo a língua portuguesa. Enquanto eu leio, eu estou lendo e estou aprendendo. Então, o enquanto também dá essa ideia de tempo. Ah, professora, então não é só o quando. Não, não é só o quando. Vocês não vão memorizar nunca só uma palavrinha para referenciar tempo, adição ou qualquer outra situação, tá bom? Existem várias palavras que podem fazer esse papel. Você precisa apenas de uma coisa. Você precisa perceber qual é o sentido que ela está trazendo dentro daquela frase, tá bom? Vamos para a próxima. Todo mundo lendo comigo. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Frase forte, né, gente? Uma tirinha assim que nos faz parar para refletir. E se a gente olhar a imagem, dá para tirar muitas conclusões sobre o que ele está falando. Mas isso é coisa de outro momento, tá bom? Vamos escolher o quadrinho que a gente vai trabalhar. Olha só, se tens um coração de ferro, bom proveito. Se, olha o se aí, gente. Se você tem um coração de ferro, bom proveito. Veja que o se, ele está dando uma condição. Como é que você vai fazer bom proveito? Se você tiver o coração de ferro. Se você não tiver, não será um bom proveito. Por quê? Porque você vai se sensibilizar. Então, o se, ele dá uma possibilidade para você. É uma condição. Qual é a condição de você não se sensibilizar? Ter o coração de ferro. Ah, professora, além do se, tem outras palavrinhas? Tem. Já pensou em alguma? Eu posso te ajudar. Que tal o caso? Caso você se atrase, me avise, por favor. Caso, se você se atrasar, me avise. Olha aí o caso também fazendo papel de condição. Viu como não pode se apegar só a uma palavrinha? Até porque, quanto mais vocabulário nós tivermos, mais fácil vai ficar construir o texto. Deixa eu mostrar a resposta para vocês, né? Vocês querem ver que acertaram. Condição. Agora, o próximo. Mais uma tirinha, tá? Eu gosto de tirinhas. Vocês gostam de tirinhas? Eu acho uma leitura bem bacana. Ela é uma leitura rápida, fácil, retrata situações do dia a dia também e traz imagens, o que facilita a compreensão. Eu acho bem bacana. Meu irmão foi preso porque não cumpriu ordens. Eita, ele deve ter descumprido uma ordem muito importante, né, gente, para ser preso. Não vou atacar docente, senhor. É orgulho da família, um policial de verdade. Ok, vamos para a frase do primeiro quadrinho, certo? Meu irmão foi preso porque não cumpriu ordens. Vamos lá. Qual é a palavrinha que está destacada? Porquê. Se o porquê está destacado, vocês já entenderam. Meu irmão foi preso por qual motivo? O que ele fez para ser preso? Porque não cumpriu as ordens. Então, veja que o porquê, ele vai trazer a causa, o motivo, o que fez o irmão dele ser preso. Tranquilo, pessoal? Ótimo. Porque pode ser substituído também por outras palavrinhas que deem essa ideia de motivo, a causa, certo? E tá aqui a nossa resposta. Acertou quem disse causa. Vamos para a próxima? Deixa eu ver aqui a tirinha. Pronto.
A gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias? Coisa boa, né? Se a gente tivesse esse poder. Vamos lá analisar a frase. Vamos ver qual parte eu escolhi. A gente procura por boas notícias, mas não é fácil encontrar. Palavrinha que está destacada? O mais, professora. E esse mais dá ideia de quê, gente? 2 segundinhos. É oposição. Olha, a gente procura por boas notícias. Bom, a gente está procurando, eu tenho esperança de achá-las, mas não está fácil encontrar as boas notícias. Ideia de oposição. Vamos para a próxima? Olha, essa tirinha agora, ela diz assim: a gente estuda, estuda, estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer as perguntas? É importante, né, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês olhem para a imagem. Eu não vou responder ainda. Eu quero que vocês me digam quais as conjunções que vocês estão vendo aqui. Olhem para todas as frases, tá bom? Com bastante cuidado. Vou dar 5 segundinhos para vocês. Observem com muita atenção. Já sabem? Vamos ver se vocês acertaram. Primeira conjunção que aparece, quando. E o quando dá ideia de quê? De tempo. Qual a outra? O i. E o i dá ideia de quê? Adição. Muito bem, gostei. Vocês estão muito espertos. Agora, eu quero testar vocês mais uma vez. Vou dar mais uma chance de vocês acertarem e mostrarem para mim que aprenderam tudo. Ou aquele que se equivocou, não conseguiu responder, tem a oportunidade agora, tá? Vamos lá. Sim, todos nós somos diferentes. Olha só eu e o Lucas. Ele adora tomate e eu detesto. Mas a gente só come sem agrotóxico. Interessante. Vocês gostam de tomate? Não pensem nisso. Pensem nas palavrinhas que eu quero que vocês encontrem. Quais são as conjunções? Vou dar uma pista, tá? São 2 também. Vejam se vocês acham. Exercício, exercício. Já deu tempo? Calma, professora. Tá bom. Mais um pouquinho. Agora sim, né? Vamos lá? Mas, ideia de oposição. Todo mundo achou essa? E qual é a outra? A outra é o i, ideia de adição. Olha só, vocês estão craques. Eu acho que eu posso encerrar minha aula. Vocês já aprenderam? Não é verdade? Só que para eu ter certeza e ir embora tranquila, sabendo que vocês não vão esquecer o que estudamos hoje, eu vou mostrar para vocês um quadrinho que traz o resumo do que vimos hoje, tá? O que aprendemos hoje, vamos relembrar? As conjunções são palavras usadas para ligar as frases, períodos ou textos. As conjunções trazem sentido e harmonia aos pedaços do texto. A palavra é harmonia e a outra palavra, sentido. É para isso que nós precisamos das conjunções. Gostaram da aula de hoje? Aprendeu bastante, né? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E até a próxima aula.